Aí, João. Vem com essa que é emissão. Cara do Tilson, cara do Tilson, cara do Tilson. Tira 2 pontos de Dilson. Um dos candangos tá aí do Um lado. dos candangos tá sentado aí do lado. Não, e tem um detalhe. Eu tô na missão vovô também. Não é aí. Eu tenho um chefe. Então você não vai corrigir nem tão cedo. João? Eu tenho um chefe que ele fala o seguinte: quando o lobo briga com o pintinho, ele, desculpa o termo, dá uma cagada, o pintinho tem que ficar quieto. E se ele ficar se debater, o lobo olha pra ele, ele tá se debatendo, vai lá e come o pintinho. Tá ruim, vai ficar pior. Cara que tá Meu no chefe, macaco. Coitado do pintinho, macaco com tudo. tá sujo, tá cagado, tá toda ainda vai falar, fica pior. Não, galera. Até quinta-feira. Entregou, não perde ponto. Se entregar até segunda-feira que vem. O advogado falaria. Peraí. Pastor, o advogado falaria que o errado é você. Cacete. Por quê? Você termina o texto falando, Giza está sendo atendida, está tudo bem. Todo mundo entra embaixo, amém. Aí se não perdeu o foco. Sair daqui depois dá pra Esqueceu meu trabalho, que é? Esqueci meu trabalho. Atenção. Sério. O trabalho que você está no grupo, bacharelado. Reenvia alguém pra Não tem esse grupo, acho que não achei. Então... Não, você tem que ver. É o mesmo do... Ibifon bacharelado. Daqui, foi o que fiz. Chegou ganhando no WhatsApp e saiu isso aqui é básico. Reenvia o básico, né? Acabei de reenviar. Eu bloqueei ele no WhatsApp, cara. Acabei de reenviar, pastor. Tem que botar você. Quem é administrador do grupo? Charles Monique. Então, fala com o Charles Amorim. Tá, Você. tá ok. Por isso que você não viu. Eu faço Atenção, galera. Eu faço a capa. Sério mesmo, tá? Se entregar até quinta-feira agora, beleza. Se não, segunda-feira perdendo um ponto. Pode enviar por e-mail, Tá? pastor? Pode. Meu e-mail. Meu e-mail. Ou por WhatsApp. Meu e-mail. Alguém bota no grupo aí meu e-mail, tá? João Freire. Para mandar por e-mail, não, tranquilo. Quem? João Freire. Atenção. Meu herói. Para que ele vai deixar ótimo. João Freire. Quem me chamar de meu herói, vai perder mais do ponto. O e-mail dele. Qual a alucinação? Ninguém falou. É João Freire. Meu herói, perdão, meu amado. JB2. Meu e-mail. Nome que mais cresce no mundo. Telefone, zap, tá tudo no grupo. Tá? Então, beleza. João Freire, tudo junto. Ponto jb2@gmail.com. Pode mandar. Aí manda um zapzinho dizendo, mandei por e-mail. Sim. Tá? Outra coisa, é importantíssimo botar quem é do grupo. Tá? Sim, Não não bota manda nome, não bota turma. Eu antigamente dava aula em vários seminários, em várias turmas do mesmo seminário. Eu mandava aquele monte de trabalho para mim, não sabia de quem era quem, nem ensinar o pessoal a ensinar. Graças. Então, por favor, não esqueçam de... Vamos lá, galera, vamos conversar. Tá? Pastor, eu vou te pedir para você usar o microfone. Sim. Rapidamente aqui. Vai lá fazer o desenho. Queria fazer uma coisa. Ele está fazendo direitinho. Estou dizendo isso aí.
passada, a gente parou no momento em que Josué, eu falei de Amenófis IV, falei? Sim, né? Falei de Amenófis IV, falei que eles, através desse ato sobrenatural, que eu particularmente, só um pouquinho disso, eu particularmente atribuo a Deus. Mas muitos teólogos vão discordar de mim, por isso eu respeito. Eu atribuo a Deus por causa das características do mover. Então, esse negócio de aparecer, se colocar como Deus único, não existe nenhum outro Deus a não ser Aten, entendeu? Depois de ter falado com ele, mudado o nome dele, isso não é característica de Deus do Egito. Isso é uma característica do Deus vivo, do nosso Deus. Essa coisa de aparecer para o cara trocar de nome e falar de adoração somente a ele e tal, e parar a adoração em todos os outros sacerdotes. Então as características, para mim, João, que tem essa linha de pensamento de que Deus não é judeu e de que Deus não é evangélico, para mim, como teólogo, eu entendo dessa maneira, que nesse mover de Amenófis IV, que nesse mover de Amenófis IV, no meu entendimento teológico, para mim foi um mover de Deus. Deus teria aparecido a esse faraó, né, que seria Amenófis IV, mas que depois o nome dele fica sendo Aquitatem. Tá? E que realmente foi um fato histórico do Egito, de uma época muito próxima ao que aconteceu na entrada de Josué, que a gente vê na Bíblia, a entrada de Josué na terra de Canaã. Okay? Então nós paramos quando Josué entrou, e eu comecei a falar da questão política. Queria que vocês prestassem atenção, porque é muito importante o entendimento disso para poder entender a Bíblia. A questão histórica, o problema político entre as tribos de Israel. Porque o que unia aquela confederação, cada tribo tinha um governo próprio, tinham seus príncipes, como está escrito na Bíblia. E o que unia aquela confederação era o culto a Deus, que eles tinham um Deus que era o Deus do povo de Israel, que é um Deus de uma família. Quem está me ouvindo? É uma característica do nosso Deus, ele é um Deus de uma família, que era a família de Abraão, Isaac, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Tá? Então, a partir daí... Então, você tem... O que unia aquele povo era isso. E a promessa da terra. Vamos nos unir para tomar a terra, porque Deus nos deu essa terra. Nós temos o direito a ela, porque o nosso Deus nos deu. Quem entendeu? O que aconteceu? Eles entraram. Depois que eles entraram, a campanha militar de Josué seguiu 3 direções, basicamente. Tá? E, a partir daí, a confederação se partiu. E, realmente, eles fizeram uma partilha da terra. Então, cada parte dessa terra aqui ficou com uma tribo, inclusive tribos da Transjordânia, que Manassés ficou do lado de cá, tinha do lado de cá e tinha do lado de cá, Manassés. Você tinha toda ela retalhada, dividida entre as tribos, que agora eu não vou saber dizer exatamente quais são, mas que vinha desde essa região aqui até a fronteira com a... Porque agora são outros países, né? A fronteira com, digamos assim, com os hititas, que já não existiam mais como povo, mas que estavam por ali. Tem uma coisa importante que eu falei quando a gente falou de geografia bíblica, que se aplica à história também. Quem está me ouvindo? Por exemplo, a cidade de Jericó foi tomada por Josué, beleza? Eles chegaram lá e invadiram.
Depois a gente vai ver essa mesma cidade de Jericó com Jesus, com o cego lá de Jericó. Não é isso? Só que a Jericó do tempo de Jesus não tem nada a ver com essa Jericó aqui. Era no mesmo lugar. O lugar era no mesmo. Mas a Jericó do tempo de Josué já estava dezenas de metros abaixo no chão. Eu vi até um estudo que parecia que as muralhas, na verdade, haviam afundado e não caído. Bom, Teve uma questão. eu tenho um monte de... Eu conheço arqueólogos que questionam muito essas muralhas. Não a existência das muralhas, mas o tamanho das muralhas, a largura das muralhas, porque alguém pode ter exagerado aí, entendeu? Nessa história. Mas não muda nada, Sim. entendeu? Para mim, por exemplo, não tem nenhuma diferença entre Deus ter aberto o Mar Vermelho ou aberto a Baía de Guanabara. Pô, o negócio... Abrir o mar é um negócio complicado, entendeu? Derrubar a muralha é derrubar a muralha. O que aconteceu foi... O milagre em si independe dessas questões arqueológicas. Mas eu acho interessante... A gente vai ter uma cadeira aqui no seminário chamada Arqueologia Bíblica. A gente vai dar uma mergulhada nisso. Mas o que eu ia colocar é o seguinte, é muito importante... Eu fiz esse pensamento com vocês. Quem teve aula de Geografia Bíblica comigo aqui? Tá, se lembra que eu fiz um pensamento com vocês? Vamos entrar na máquina do tempo. Como é que era aqui nesse lugar? O que era plantado aqui? Qual era a língua que era falada aqui há 100 anos atrás? 100 anos atrás era? Português. Né? Nós éramos uma república. Tá? 1920 e tal. 200 anos atrás, 1820, qual era a língua falada aqui? Português. Era um outro português, que não tem nada a ver com esse português de hoje. É um outro português. Tá? Tinha encanamento? Dava para beber a água do rio, esse rio que passa aqui, né? Vai beber hoje. Você botar um copo lá, os dedos já ficam. O copo derrete. Né? Então... Eu cheguei a tomar banho nesse rio aqui. Não, o pessoal pescava. Por isso que ele ficou assim, ele não é muito... Quer ver outra? Eu tomava banho na Praia de Caraí. Era normal. Sangue de Jesus. Vamos falar um pouco mais. Bota menos 100 anos, 1720. Como é que era Maria Paula? Qual era a língua que era falada aqui? Tupi-Guarani. Guarani. Essa região aqui era dos Guaranis. Certo? Pô, qual era a atividade econômica? Extrativismo, caça. Vamos andar mais um pouquinho para trás? 1620, 1520, vamos 1000 anos atrás. Pois é, nós estamos falando da Bíblia, os países, as atividades econômicas, as relações políticas, todas elas vão mudando ao longo do tempo da própria Bíblia. Por isso que, às vezes, tem cidades na Bíblia que são citadas que, no meio da Bíblia, desaparecem. Tem uma região que fala uma língua, muda de nome, ou uma região que fala uma língua, depois é uma outra língua. É um país, depois muda. Aquele país acaba, começa um outro. Então, isso traz uma certa dificuldade, mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Houve essa divisão? Sim. Quem foi ocupar esses lugares? As tribos. Não foi Israel. Entretanto, é narrado assim na Bíblia como se fosse Israel que foi lá tomar, que foi lá ocupar. Mas foi algo do tipo assim, vamos dividir aqui esse terreno? Cada um pega a sua parte. Dilson pega aquela parte do fundo lá, Sandro pega aquela parte lá da frente, né? Cada um vai pegando uma coisa e tal. Foi assim, foi dividindo. Beleza? Tá, então cada um pega o seu. Tá, boa sorte. Ué, mas tem uns caras que estão morando lá. Não, mas aí é problema teu, cara. Tu vai lá e tira o cara. E aí desses povos todos, dessas tribos que foram separadas, aí todas elas eram
todas elas se sentiam povo de Israel. Mas do ponto de vista prático, político, eram como países independentes. Entendeu? É como se a gente falasse de América do Sul. Ah, eu sou sul-americano. Todos nós somos sul-americanos. E quando foram escravizados pela Babilônia, e foram todos esses... Nós vamos falar de Babilônia lá na frente. Por enquanto, Babilônia é uma cidadezinha que fica lá, naquele canto lá, e nem aparece na história mundial. Eu digo assim, porque aí foi todo o povo que acharam que era Israel. Ou não? É porque, Tati, quando a gente falar de Babilônia, é uma outra época. Aí é uma outra política, eu quero falar dessa política aqui. Eu estou falando da hora que Josué entrou, está no livro de Josué, entendeu? Quando Moisés, a história com Moisés parou aqui. Quando entrou em Jericó, começa a história com Josué. Aí, é disso que eu estou falando. Só para concluir, é disso que eu estou falando. Então, há uma divisão de terras e algumas alianças militares são feitas, vamos supor, entre Manassés e Dan, ou sei lá, e tal, para conquistar uma determinada área, do tipo assim, eu ajudo você na tua área e depois você ajuda eu resolver o da minha. Né? Então, eles foram se organizando mais ou menos assim, mas não havia um comando central, quem entendeu? A aparência de comando central, ela aparece na Bíblia, mas quando você vê como é que isso se dá na prática, você entra em detalhes ali, você vê que cada tribo estava fazendo sua guerra independente. Como lei municipal. Sim, sim. O que acontece hoje no Brasil. Hoje o Brasil é uma confederação de ditaduras. Não, é verdade. Porque a autoridade de um prefeito e de um governador está em função de um decreto de emergência nacional. E essa emergência dá um poder absurdo. Então, o prefeito de São Gonçalo tem mais autoridade do que o presidente da República. Nesse momento. Falando de autoridade. Porque ele pode alegar Covid. Se, por exemplo, ele disser assim, prefeito da cidade, vamos, todo mundo tem que estar em casa às 8 horas da noite. Beleza, todo mundo tem que estar. Se o presidente da República fizer isso, ele tem que submeter isso ao Congresso, vai ter que juntar senadores e tal, para dar uma autoridade para ele poder decretar isso. O prefeito não, é só fazer. Ele faz e, está feito. Então, uma confederação, porque, por outro lado também, o prefeito não pode um monte de coisas que são autoridades do Estado, ou são delegados ao Estado, que ainda são delegados ao governo da República. Mas hoje, no Brasil, a cara do país, por causa da pandemia, está muito mais uma cara de confederação do que de união. O que aconteceu em Israel foi que cada um foi cuidar da sua vida. Quem entendeu? O escritor da Bíblia, que narra essa história, tinha algum objetivo ao narrar a história parecendo que era um povo unido? Não, é porque ele não narra o fim das coisas, o final. Ele só diz que foi dividido entre o povo e cada um seguiu. Aí, no livro de Juízes, você vai ver que uma hora Israel prevalecia, uma hora um outro povo prevalecia, vieram os moabitas e atacaram, vieram os amonitas e atacaram, entendeu? E tomaram, escravizaram, ganhavam um pedaço. Uma hora Israel vencia uma batalha, depois vinha um rei cananeu e vencia outra batalha. Então você vê que não houve uma estabilidade. Eles entraram e ficaram. Principalmente no Planalto Mesopotâmico, no Planalto do Rio Jordão, tá? No Vale do Jordão. Então, vamos colocar um círculo aqui, ó, e eu vou fazer assim, tá? Em torno do Rio Jordão, desse rio aqui, do Rio Jordão. Tá? Já vou falar Jordão. Fala aí, Sandro. A Bíblia não é clara em relação, ela é clara em relação ao limite, né, como eu falo, territorial entre as tribos, até porque a gente tem diversos mapas onde Sim. você vê daqui, mas
acesso à prática disso. Sim. Por exemplo, daquela árvore até aquela árvore é Dan. Isso. Daquela cerca até essa Isso, cerca isso, já é isso. Manassés. Isso. É Tá, por aí, é é por por aí. aí. Sim. Porque quando a gente vê E tudo aí isso, o que a gente acontece? vê Na... divisa de municípios, por exemplo. Daqui até aqui, de fulano... Você lembra que eu dividi o terreno aqui entre a gente? Sim. Tá. Só que tem um detalhe, tem gente morando lá. Então você foi para lá. Israel tomou algumas cidades e tomou a cidade. Mas aí o que acontece? O que começou a acontecer? Por que eu vou ficar brigando com o cananeu? Eu ocupo a cidade e aí a Bíblia diz que eles começaram a ser usados para cortar lenha, para pegar água. E vamos fazer um acordo, vai ficando por aqui e tal, vocês vão ficando, a gente vai ficando. E foram se acomodando, digamos assim, e é uma maneira de dominar, porque você chegar num lugar e matar todo mundo, fazer uma carnificina, é um negócio antieconômico. É antieconômico. Entendeu? Você tem as pessoas daquele lugar ali, se eles já conhecem aquilo ali, sabem como trabalhar aquela terra e tal, por que eu vou matar todo mundo? Entendeu? E também por conta da característica do povo, né? Eles não eram um povo guerreiro, né? Quem? Os israelenses. Era. Eles eram um povo genocida. Sim, mas... Eles eram genocidas. Para tomar a terra, mas a essência deles mesmo era a agricultura, né? Não. Veja bem, a ideia, a característica deles ali era um exército genocida. Eles entraram para liquidar com os cananeus. O negócio é que, no meio do caminho, esse ímpeto de liquidar com os cananeus se tornou antieconômico. Se tornou... Entendeu? Por que eu vou liquidar com os caras que podem me trazer água, que podem me trazer sustento? Entendeu? Cheio de mulher bonita lá, vou matar elas todas. Está faltando mulher na minha tribo. Tinha tribo que ficou sem mulher, pô. Ou seja, como eles eram nômades, eles chegam lá, alguém que já está talvez cuidando da Isso. terra, já está lá, fala, vou aprender com eles. Ou aprendeu, vou aproveitar do que eles estão fazendo. Entendeu? Por que eu vou matar todo mundo? Então você reclama. Não sabe por quê. O que foi? Falou que não tinha mulher eram mais felizes. Eu falei, é mesmo? Aham. Reclama que a mulher dorme de calma. Mas a vontade de Deus é, pastor, que fossem mortos mesmo, né? Não é... Vamos colocar assim, do ponto de vista teológico, eu já expliquei isso, né? A ideia é de você não ter acordo. Isso. Mas eu preciso colocar uma coisa para vocês. Mais ou menos 420 anos durou o tempo do livro de Juízes. Tá? 400 anos é ano pra caramba, galera. Pensa em 400 anos da história do Brasil. É muita coisa, é muita raça de ano. O tempo do livro de Juízes é ao longo de 400 anos. E aqueles textos que estão colocados, preste bem atenção, eles são textos que narram sobre cada um dos juízes em épocas diferentes e em locais diferentes. Sansão era juiz de Israel. Julgou sobre Israel. Não, ele julgou sobre Dan. Sansão era danita. Entendeu? Gideão era manassita. Ele era numa outra época. Sansão estava num tempo, Gideão estava em outro tempo. O Sansão nem tinha existido ainda, e Gideão já estava ainda estava agindo, né? Sansão foi muito tempo depois, já tinha filisteu lá. Então o fato que a gente vê que parece que foi sobre todo Israel. Exatamente. Você tem que saber sempre, observa em que cidade ele está. Entendeu? Gessém, que cidade? Daquela cidade você vai descobrir que tribo era aquela. Então está falando de Israel, mas na realidade está falando só de uma tribo. Mas eram juízes em cada tribo? Não. Juízes, outra coisa muito doida, quem está me escutando? E isso que eu vou te falar é muito doido. Deus levantava juízes, parece a coisa mais aleatória do mundo. Os caras não tinham nada de Deus.
Entendeu? Era uma coisa assim... Era muito complicado. Sansão era mulherengo, era... Chegava assim, quando você olha e diz assim, pô, mas como é que Deus escolheu esse cara? Todo mundo fala de Gideão, grande general, né? Mas, realmente, tudo bem. Mas, pô, levou Israel à idolatria. Pouco tempo, se você continuar a ler a história dele, você vê que ele levou Israel à idolatria. A adorar uma... Como é que é o nome daquilo? Um éfode, que é uma vestimenta sacerdotal. Eles iam lá e adoravam o éfode. Então, não havia mais... Israel perdeu o sentido durante esses 400 anos. Vocês estão prestando atenção? Porque agora é muito importante que eu vou colocar. Perdeu o sentido de unidade do povo durante aquele período. Eles deixaram de ter esse sentimento de unidade e o culto a Deus também ficou muito aguado. Por quê? Porque não havia alguma coisa que falasse de um... Primeiro que eles começaram a se relacionar com as mulheres cananitas e muitos foram atrás de seus deuses. O que era para ser uma coisa só acabou ficando fragmentado. Fragmentou. Cada um fazia do seu jeito. Inclusive, exatamente essas palavras, pastor, estão no livro, no encerramento do livro de Juízes. Entendeu? Que não havia autoridade, todos faziam o que queriam. Não, os levitas não. Os levitas são cidades. Entendeu? E não trabalhavam. Não, eles podiam trabalhar só a sua propriedade, a sua terra. Mas eles não tinham campos, não tinham áreas, não tinham estado. Entendeu? Os levitas eram... Deus era a herança deles. Quando eu li, eu entendi que eles tinham ganhado um espaço para eles ficarem ali trabalhando. Não, sim. Algumas cidades... Em todas as tribos, tinha uma cidade para os levitas. Em todas as áreas, uma cidade para os levitas. Não, sim, eu quando li, eu vi dessa forma. Sim. É porque não estava todo mundo junto, entendeu, Tati? Não estava todo mundo da mesma região. Não era a tribo de Levi fica aqui. Não fica. A tribo de Levi em todo Israel. E eram sacerdotes que serviam a Deus em todo Israel. Mas o que eu quero dizer é que o culto a Deus estava muito enfraquecido. Foi se enfraquecendo ao longo dos séculos. Hã? Sim, nas tribos também. Havia uma cidade chamada Gilgal, tá? E essa cidade, esse local chamado Gilgal, era onde ficava a arca e aonde tinha ainda o sumo sacerdote e ainda as pessoas iam lá para entregar o dízimo. Então, como é que se entregava o dízimo? O cara vinha carregando burro, camelo, sei lá o quê, vinha trazendo até lá e entregava para o sacerdote. A questão aí é que, na época de Eli, o culto a Deus já estava completamente corrompido. Completamente corrompido. E até Samuel. Samuel foi o cara, um homem, usado por Deus, com quem Deus falou diretamente. E esse homem usado por Deus foi o cara que mudou a história daquele povo e da relação daquele povo com Deus. A integridade de Samuel é do princípio até o fim. Isso está relacionado a essa mudança até Samuel? Estava relacionado aí com essa chegada até Samuel, com todo o sofrimento que o povo passou, justamente por ter se afastado da presença de Deus? Ou seja, esse momento aí estava tudo relacionado a tudo que aconteceu de ruim? Então, quando você lê o livro de Juízes, você lê mais ou menos o seguinte: então o povo se afastou do Senhor. Aí Deus permitiu que os amorreus, sei lá do que, ou qualquer um viesse e escravizasse o povo. Então o povo clamou ao Senhor e Deus levantou um juiz. Aí aquele juiz libertava o povo, entendeu?
Aí o povo libertava, aí novamente eles glorificavam a Deus e tal, não sei o quê, aí passava um tempo, amém? Tinha nada como os dias de hoje, amados. Quando você lê o livro de Juízes, você entende muito a fé de muitas pessoas hoje, completamente inconstantes. Eu até botei um negócio no grupo aí sobre a inconstância na fé de determinadas pessoas. Parece que precisa que aconteça uma tragédia para a pessoa correr para Deus. Só passa o susto, entendeu? Fica aquela relação aguada, mais ou menos. Vou ver se eu tiver tempo, eu vou na igreja, não tem não sei o quê. Aí acontece um terremoto na vida. Aí o cara corre para Deus, aí ele quer se ajustar, ele quer se, entendeu? E cobra dos pastores, entendeu? Outros olham para a igreja como se isso aqui fosse um playground. A igreja do Senhor fosse um playground. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é um negócio maneiro, legal. Entendeu? E não sacou qual é a nossa parada. Entendeu? Que o nosso negócio é a pregação do Evangelho. Então, se a pessoa quiser participar desse negócio maneiro e legal e tal, e desenvolver um trabalho, ele tem que viver intensamente o Evangelho. Porque senão ele vai para lá e vai largar no meio. Aliás, o que dá mais trabalho para o pastor João é esse tipo de coisa. Né, Gilson? É quando os pastores se desviam, os ministros, o professor de jiu-jitsu, o professor disso, daquilo, e sai, professor de Libra. Investe anos no cara, Sim. pega a faixa preta e vai embora. Pô, tchau, valeu. Investe anos. Pois é. Treino. Pô, palavra, ministração e... Pô, tchau, hein? Vou ganhar meu dinheiro. Isso quando dá tchau, né? Hã? Isso quando dá tchau. Normalmente tchau, eu mando... Deixa eu falar. Manda o pai dizer alguma coisa para mim. Entendeu? Então, o que eu estou colocando? Esse tempo de Juízes foi muito importante, porque durante esse período as pessoas foram vivendo isso. Num determinado momento, quem está me ouvindo, se liga, Gilson, uma potência militar se levar. Aí você tem cada um está vivendo a sua vida, né? Seus pecadinhos, seus problemas. Uma potência militar se levanta contra Israel. Mas essa potência não tinha nada a ver com os amonitas, com os moabitas, chamava-se filisteus. Os filisteus eram os caras, mano, velho. Os caras eram bons de espada, entendeu? Os caras eram carniceiros, tinha um exército organizado, tinha uma coisa estruturada, os caras eram treinados para serem soldados desde 10 anos de idade. 10 anos de idade o cara começava o serviço militar. Tinha alguma coisa constando por ser grande mesmo, ou era só Golias aí que vem, ou já tinha? Não, haviam vários caras grandes do lado de lá. Cara, minha aliança. Caraca, minha aliança, eu tive que tirar por causa do... Pô, não, tem em casa. Espero que esteja na minha mochila. Ai, Jesus. Não. Caraca, quando eu fiz assim... Cadê a aliança? Porra. Bate. Ela vai perguntar por que eu tirei a aliança. Vou fazer um negócio de judô, treino de judô. Mas, voltando, então se levanta uma potência militar, que são os filisteus, e começam a detonar com Israel. Então, há uma consciência dos príncipes de que eles precisam se unir politicamente. Eles precisam fazer um acordo entre eles para poder enfrentar os filisteus, porque ninguém estava conseguindo segurar os filisteus. O poder militar era muito grande. O avanço tecnológico em relação ao armamento dos filisteus era muito grande. A espada de Israel batia com a espada do filisteu. O soldado de Israel ficava com o cotoco da espada na mão, entendeu? Porque na pancada já quebrava a espada.
Na faixa de Gaza. Exatamente na faixa de Gaza. Exatamente. Era Filístia. Tá? Então, dali eles entraram e foram... E outra coisa, os filisteus foram se unindo aos reis cananitas que não estavam... E a gente vai ver lá em Saul... Quem está me ouvindo? Preste atenção. Saul, 400 anos depois, foi morto por uma coalizão entre os filisteus, formada entre os filisteus, com outros reis cananeus que ainda estavam lá. Então, os caras estavam lá, cara. Entendeu? Os caras estavam lá 400 anos depois que Josué declarou a vitória. Os caras estavam lá reinando ainda, os reis cananeus, dentro de Canaã. E aí o que acontece? Eles reúnem e dizem, Samuel era uma unanimidade em matéria de integridade. Samuel, fala com Deus e pede a Deus um rei. Então, a integridade de Samuel gerava confiança nos príncipes de todas as tribos. Aí Samuel disse, tá bom, vou levantar um rei. Aquela história toda, todo mundo conhece a história? Não sei o quê, Samuel vai lá, não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Porque o pessoal dizia, Samuel, você já está velho, os seus filhos são corruptos. Sabia que os filhos de Samuel eram tudo corrupto, né? Dorem, complicado para ele. Ele era o cara mais íntegro, mas os filhos dele aceitavam presentes, tomavam dinheiro para cá, faziam para lá. Pois é, a relação de Samuel com Deus, ele não, os filhos dele não herdaram essa relação. Amém? E aí as pessoas foram para ele e falaram, cara, você está velho, você vai morrer e não tem outro cara para tocar isso aqui, não. Não para a unidade. Não. Aí ele escolhe um rei para a gente. Não, eu não quero rei, não, aquela história e tal. Não, tá bom, então vou levantar um rei. Aí viu Saul, entende-se, existe muita pregação na palavra, aliás, existe muita pregação. Por favor, eu queria que vocês entendessem a hermenêutica do texto de 1 Samuel aos olhos de quem escreveu. Por quê? Provavelmente o livro foi escrito por Samuel. Tá? Até um certo ponto foi escrito por Samuel. Dizem que boa parte do segundo livro de Samuel foi escrito por Esdras, muito tempo depois. Mas o livro de Samuel, num primeiro momento, foi escrito por Samuel. Esdras. Tem um livro chamado Esdras na Bíblia, sabia? Não, eu não vou falar disso, que lá na frente eu falo dele. Senão... Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção para o seguinte, por favor, se liga, que Samuel, ele no início, Saul era o cara. Até o capítulo 10 de 1 Samuel, você vê nitidamente ele associando a unção de Saul ao poder de Deus. Você vê Saul como um herói nacional. Mas será que isso não era por parte de Davi e por ele? É isso que eu quero falar. Num determinado momento, 14 anos os dois andaram juntos. Entendeu? Porque os filisteus estão entrando, detonando com tudo. Então nós precisamos de um Nagid, nós precisamos de um líder, um chefe, que mande nesse negócio aqui. Quando você lê o livro, você diz assim, não, porque sempre na literatura hebraica tem a inversão do texto. Então, não te levantei eu como capitão sobre toda a herdade do Senhor? É uma forma interrogativa. É como se estivesse dizendo, eu estou te levantando como capitão de toda a herdade do Senhor. Quem já viu esse texto? Ok? Então, Samuel estava levantando um Nagid, um cara para comandar todo Israel. Como um dia foi comandado por Josué, como um dia foi comandado por Moisés. Quem está entendendo? Então, eles precisavam de um comandante militar para poder fazer frente à agressão. Os filisteus estavam tomando conta de tudo, e junto com os cananeus,
que ainda estavam lá. Então, em algumas vezes, sim, comandantes militares. Em algumas situações, sim, em outras não. Eles eram levantados também nessas situações. Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Se levantava como Gideão, comandante militar. Entendeu? Sim. Josué. Ele julgava tudo, todas as tribos. Jessé é um juiz, não é? Me ajuda aqui. Não. Jessé é pai de Davi. Não, tem um outro cara. Meu Deus. Sumiu agora da minha cabeça. Josué, não. Josué. Não é Jessé, não é Josué. É? Caraca. Jefté. O sangue de Jesus tem poder. Jefté, olha para mim. Jefté foi um comandante militar. Jefté era um bandido. A Bíblia diz que ele era um filho de uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, ele foi escorraçado da cidade. E quando ele foi escorraçado da cidade, ele formou uma gangue de bandido. Aí veio Deus e levanta ele como juiz. Mas aí depois ele pede também. Que coisa. Mas aí, ó, eles vieram meio que choramingar com ele. Falou, ó, a gente Não. É porque na hora que o pau comeu, quem sabia guerrear era ele. Ele falou, ó, mas eu só guerreio. Jefté. Mas eu só guerreio se tiver uma condição. Se você me botar... Exatamente. Não, tudo bem. Eu vou lá e vou enfrentar. Mas já que eu... Exatamente. Já que eu vou enfrentar militarmente os caras, depois eu quero ser o comandante aqui. Quem manda aqui sou eu. Fernandinho Beramar. Né? É isso aí, Lampião. Não, legal. História maneira, cara. Uma história maneira. E ele era um cara, ele era um bandido. Ele se tornou um bandido, porque quando expulsaram ele por uma questão de discriminação social, porque ele era filho de uma prostituta, ele, na realidade, deveria ser um dos príncipes. Mas era filho de uma prostituta, então os irmãos dele botaram ele para fora. Ele foi para fora, formou uma gangue e virou bandido. Quando ele virou bandido, parece até a história da não, parece até história de uma revolução, mas foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí ele voltou e Deus colocou ele como líder, como restaurador. Quer dizer, Deus usou essa situação. Cara, por isso que eu digo que o livro de Juízes é muito louco. Não tem nada a ver com o mérito moral das pessoas que estavam lá. E a primeira coisa que ele faz quando ele volta, ele faz um voto com Deus, esse Jefté. Ele faz um voto quando ele diz assim, o primeiro ser vivo que encontrar na minha frente, eu vou matar e vou oferecer para Deus. Já é um negócio completamente louco, porque Deus não recebe sacrifícios humanos. Você vê como é que havia sincretismo religioso já com os deuses cananeus. Deus não aceita, nosso Deus não aceita sacrifícios humanos. Está escrito na Torá. Moisés já tinha escrito a Torá, eles já viviam a Torá, já tinha sacerdote para tudo quanto é lado. Peraí. Aí, quando ele volta, ele encontra a filha, mano, velho. A primeira pessoa que aparece é a filha. E a Bíblia diz que ele cumpriu o voto e matou a filha. O que vocês acham? Se você acha que matou, liga para 0800. Matou ou não matou? Eu acho que matou, porque elas foram chorar. A teologia do bom comportamento diz que ele não matou. Não sei. Honestamente, não sei. A Bíblia não é clara. O que é claro é o seguinte, que ele não teria matado, primeiro, eu acredito que ele não teria matado, porque sacrifícios humanos eram abominação para Deus. Mas existe uma outra forma de morte, de sacrifício, que era oferecer a filha dele para ficar eternamente virgem e cultuando a Deus. Matou a vida dela e a descendência dela.
ela não, se manteria virgem, e ela foi chorar com as virgens e ficou com as virgens. Então foi uma forma. Ele não matou do ponto de vista de sacrificial, mas ele retirou a vida dela através disso. Essa questão de morte, de Deus não aceitar, está ligado também àquela questão de Abraão, quando Deus envia o cordeiro no lugar lá, tem alguma relação com Deus mostrar para os outros? Não, veja bem, Deus abomina isso, mas havia isso que quando você lê o livro de Juízes, você vê sincretismo religioso o tempo todo. Ali foi uma época podre da história de Israel, entendeu? Que eles mais se corromperam diante de outros deuses. Foi o livro de Juízes, Sansão, Jefté, Gedeão. Então, esses caras não. Amém? Chocados? Vão ficar mais ainda. Saul, então, foi levantado rei. Beleza? Beleza? De quê? De nada. A mesma coisa de eu levantar aqui, ali no Careca, e dizer assim, Careca, eu estou te ungindo rei. Rei de quê? Não tem exército, não tem impostos, não tem nada. O que Saul vira? Saul vira um miliciano. Quem está me escutando? Não fiquem chocados com o pastor João. Mas é a melhor comparação que eu posso fazer é essa. Ele vira um miliciano. Ele pega, no primeiro combate que ele vai ter com os filisteus, aliás, não sei se com os filisteus ou com os amonitas, ele manda um comunicado para todo mundo. Quero que todas as tribos enviem para cá pelo menos tantos soldados. Aí o pessoal não mandou. O que ele fez? Pegou um boi, cortou o boi em pedaços, botou na mão de mensageiro e disse assim, assim será feita quem não vier. Quem entendeu a mensagem democrática de Saul? Cortou um boi em pedaços e mandou um pedaço do boi para cada lado e disse assim, vocês que sabem, estou mandando vir para cá e trazer tantos soldados. Sabe qual era a minha interpretação errônea até hoje, até agora? Né? Era que quando se fala dessa questão aí, estou enviando 2 bois numa bandeja morta, o pessoal está vendo e fala, caramba, vou ficar degolado, estripado aí, porque a mão de Deus viria sobre... Não, a mão de Saul mesmo. Estou entendendo que era o miserável. É o Saul. Então, é isso que Gente, pensa. Eu vou matar você e vou matar seus bois, e vou tomar seus bois. Entendeu? Não, é porque veja bem, não era uma democracia, você não tinha um governo, você não tinha uma constituição. A gente tem até uma maneira de pensar muito século XXI, depois de Cristo. Pô, era tribo. Não, cara, era entendeu? E ele chamou os caras do tipo, se vocês vierem, se não mandar o soldado, nós vamos depois aí, vão pegar vocês. Mas ele estava debaixo da bênção de Deus. Ai, meu Deus, essa pergunta é muito difícil. Eu sou professor de história. O pregador vem numa outra hora. Eu sou professor de história. Eu estou falando do ponto de vista histórico, o que estava acontecendo ali em Israel. Mas a autoridade de Deus estava sobre ele. Sim, eu não tenho dúvida. Mas é a autoridade de Deus pode estar sobre a pessoa que erra. Vamos dizer assim, a autoridade de Deus estava sobre ele. Eu sei disso, Deus sabe disso, e Davi sabia disso também. E foi com isso até o final. O cara tudo errado. Davi também foi um pouco miliciano, não? Davi foi totalmente miliciano, mas eu vou entrar nesse capítulo depois. O que aconteceu com Saul? Durante 40 anos de reinado de Saul, Saul não construiu nada, Saul não estabeleceu estrutura política, Saul foi um rei guerreiro, ele foi um comandante militar, Nagid, ele foi um comandante militar. Ele foi levantado para isso e assim foi o reinado dele. Beleza? Aí, o reinado dele, até 14 anos, durante 14 anos, honestamente, eu não sei se foram 14 ou 17, eu vou ter que dar uma pesquisada. Mas durante um período,
Samuel governou junto com Saul como se houvesse na nação dois poderes. Não existem poderes aqui no Brasil, teoricamente independentes e harmônicos? Teoricamente, Samuel e Saul eram dois governos da mesma nação. Samuel era tipo um ayatolá, né? Era uma boa colocação. Pô, muito interessante. Gostei dessa colocação. Era como se fosse um ayatolá, entendeu? E do outro lado, e Saul era o cara que era o comandante militar. E aí, num determinado momento, há uma ruptura entre Samuel e Saul. Aí você começa a olhar Saul por outros olhos. Saul vira o bandido de 1 Samuel. Entendeu? Até o capítulo 14, 15 de 1 Samuel, Saul era um cara bem considerado. A partir do momento que ele rompe com Samuel, eu não estou falando nem do aspecto teológico dele ter se distanciado de Deus. Aí a pregação, o pastor João resolve. Tá? Mas, do ponto de vista político, há um rompimento ali fundamental. Porque aquele povo olhava para Samuel como referência de integridade, de Deus, profeta de Deus, integridade e tal. A partir do momento que o cara se separou e disse, não vou mais andar com Saul, o reino de Saul passou a ser um reino decadente e condenado. Os que estavam com ele já não confiavam tanto. E você tinha muito enfraquecimento do comando de Saul. Porque você pode começar um negócio mandando pedaço de boi, mas depois ele tinha que ter a adesão dos príncipes com ele. E aí esses príncipes passaram a olhá-lo com desconfiança. Até aí, está dando para entender? Então, nesse distanciamento de Saul, uma das coisas que agregava, preste atenção, uma das coisas que agregava as tribos era o que eu falei? O culto a Deus. Era a terra, a conquista da terra, e o culto a Yahvé, o yavismo. Né? Quando você tem a dicotomia entre essas duas atitudes, há uma desconfiança, há uma falta de unidade do povo. Nesse meio tempo, há uma batalha com os filisteus. Primeiro, há um problema Davi. Vamos falar de Davi. Davi surge nessa época. Davi surge como um grande general, como uma grande liderança. Essa liderança, o povo olhava para Davi e via nele os princípios da aliança mantidos. E eu falo muito da questão da aliança no modelo oriental. Qual é a aliança no modelo oriental? A aliança não se rompe. A aliança é até o fim. Então, Davi e Saul, as pessoas olham e dizem assim, por que Davi não matou Saul? Davi não matou Saul porque ele era um cara extremamente inteligente politicamente. Porque se ele mata Saul, eu não estou falando, não é o pastor João, amém, amados? Estou falando do ponto de vista histórico. Ele não mata Saul porque, na cultura popular, se ele mata Saul, ele matou a pessoa com quem ele tem aliança. Ele teria quebrado a aliança. Cadê a autoridade dele? Quem vai ter aliança como uma pessoa que não respeita as suas alianças? Na cultura oriental, romper uma aliança é algo tão vergonhoso, tão humilhante, que a pessoa prefere morrer até hoje, no Oriente Médio. Os caras preferem morrer do que mudar de lado. Por que os palestinos não se juntam com Israel logo de uma vez? Pô? Por que Israel não se junta logo, os palestinos acabam com essa briga? Mas vive todo mundo no mesmo lugar, pô. Entendeu? Por que não... Porque o problema ali é um problema que vem de gerações e gerações, e aliança, e ódio, e morte, e o meu tataravô era inimigo do teu avô, entendeu? E não tem jeito ali. A cultura oriental não aceita a ideia do rompimento de alianças. Então,
Davi tinha uma aliança com Saul e manteve essa aliança até o final. Saul não tinha aliança com Davi, certo? Por isso o povo também não cobrava dele aliança com Davi, porque Saul não tinha aliança com Davi. Davi tinha aliança com Saul. E a aliança oriental é unilateral. E é em cima dessa aliança unilateral que eu vou fazer o casamento de vocês. Que se um romper a aliança, o outro não tem direito de romper. Fecha a boca, Gil. Paulo fala disso lá na frente, né? A Bíblia inteira fala disso. A Bíblia inteira. A Bíblia inteira fala disso. Isso não foi eu que inventei, não. Não foi eu que inventei, não. Para que ainda tem tempo de desistir. Tem tempo de desistir. O contrato não tem distrato. Não, contrato é do ponto de vista ocidental. Do ponto de vista ocidental, você usa e tal, abusa, e depois você joga fora e troca por outro. Vai no shopping, troca. Do ponto de vista bíblico, a aliança é para sempre. É para sempre, mesmo que um lado rompa. Isso é muito doido, né? Se ele errar, você pode até chamar os judeus para dar um pau nele, entendeu? Mas tem que ficar junto. Deus tem aliança. Vou fazer uma pergunta. Deus tem aliança com Israel? Deus tem aliança com Israel? Mas Deus já não detonou com Israel? Deus já detonou Israel? Muitas vezes, né? Mas Deus não tem aliança com Israel? Não rompe. Quebra Israel, mas não quebra aliança. É isso aí. É igual ele faz com a igreja. Ele detona com a gente, mas ele não rompe aliança. Ele quebra a gente todinho, mas ele não rompe aliança. A gente pode até romper, mesmo que a gente rompa com Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, ele não rompe com a gente. Não é por causa da gente, não. É por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Doido. Mas é a mensagem da Bíblia. É esse nível de relacionamento. Então, vamos lá. Davi tinha essa aliança com Saul e, do ponto de vista público, ele mantém essa aliança. Então, político, esse é o nome do cara. Nabal, pois é. Pois é, Nabal se deu mal. Por que ele se deu mal? Davi estava vendendo proteção. Olha só, estão mandando os caras aí. Aí, cara, estão mandando os caras aí para você mandar um dinheiro para a gente, umas cestas básicas, entendeu? Nunca mexeu com você, pô. Aí, Nunca mexeu com você. pois é, cara, você vê que nada te acontece, a gente está te protegendo. Entendeu? É igual o Valelinha, pô, tô aqui, tô falando que seu carro não tá arranhado. Mas, pô, se eu parar de tomar conta, vai arranhar, vai quebrar, entendeu? Pô, não vou fazer nada. É aquela história. Davi era esse cara. E Davi era isso aí. Era isso aí. Ele tinha uns 400 caras que era bom de briga, que era bom de guerra. Ele andava com aquela tribo com ele. Ok? Era um bando. Na realidade, era um bando. E ele ameaçava as pessoas e, com base na ameaça, ele pegava impostos. Só que Saul queria esses impostos para quem? Para ele. Para o reino. Certo? Então, Saul vinha com a força militar contra Davi e Davi não tinha condição de enfrentar o exército de Israel. Davi, então, foge para onde? Para os filisteus. Ele vai para os filisteus, ele faz acordo com os filisteus para sobreviver, ele e o bando. Vai... Hã? Não, ele pula para o lado de lá. Lá ele tem a proteção do exército dos filisteus. Quando ele chega lá, primeira coisa que ele faz, Davi é extremamente inteligente, ele se apresenta diante do rei da Filístia, ele se apresenta como louco, babando. Por quê? Por quê? Hã? Não, isso é muito importante. Por quê? Não. Porque ele se apresentando como louco, do ponto de vista cultural dos filisteus, e ele sabia disso, ele teria um tratamento diferenciado. Eles até falam que honra, né? A gente vai ter de matar um louco, eles fazem referência. Sim, eles têm uma concepção da loucura diferente.
E aí recebe Davi e dá a Davi uma cidade, chamada Ziglag. Essa cidade chamada Ziglag, na realidade, o rei deu a ele para que a cidade sustentasse ele e o exército dele. Até aí? Nesse ínterim, Saul está doido, panca o cabeção, fica querendo ouvir Deus de qualquer jeito, arranja uma feiticeira para falar com ele. Beleza? E aí tem uma batalha com os filisteus que se organizam politicamente e conseguem criar uma coalizão contra Israel, contra Saul, com os reis cananeus que ainda estavam lá. Tem uma batalha, Israel é derrotado na batalha, e Davi vai para Hebrom. Preste atenção, que eu vou falar uma coisa para vocês tremenda. Levanta a mão direita. Prometo que não vou me desviar. Fala. Ok, baixa a mão. Davi vai para Hebrom e é coroado rei, com apoio de quem? Dos filisteus. Com o apoio dos filisteus. Davi, para ele ser coroado rei, a primeira coroação dele como rei em Hebrom, é com apoio militar e político dos filisteus. Ele já tinha uma, como é que se diz, uma certa aceitação política em Israel. Uma rede de aceitação. Não, ele já tinha uma certa aceitação. Mas o filho de Saul, que chama-se Isbaal, assumiu o reino com um general chamado Abner. Isbaal era um bunda mole. Amém, amados? Amém? Está dando para entender? Ele era um bunda mole do ponto de vista político, militar. Ele não era aquele cara de... Entendeu? Mas ele era filho de Saul, que não tinha morrido na batalha como Jonatas. Isbaal é totalmente diferente de Jonatas. Jonatas era um guerreiro, mas Isbaal era um cara meio assim, caidinho, num canto e tal. Mas era filho de Saul, teria direito ao trono. Quem está me ouvindo? O que acontece? Abner, um dos generais de Saul, apoia, então, Esbozete e começa uma guerra civil com Davi. Então, começa uma guerra civil em Israel, onde, de um lado, você tem Esbozete, Esbaal, que depois recebe o nome de Esbozete, mas Esbozete é, digamos assim, um nome pejorativo. É como se fosse filho da vergonha. Tá? Esbaal seria filho de um senhor. Esbozete, como ele é chamado muitas vezes na Bíblia, mas o nome dele é Esbaal. Esbozete, então, ele juntamente com Abner, eles fazem uma frente militar e tentam detonar com Davi, Davi com apoio dos filisteus e de uma boa parte de Israel também, começa uma guerra civil, racha o país em dois. Quem entendeu? Israel vence. Aliás, na realidade, essa guerra não acaba, né? Fica uma guerra. Guerra é um negócio fácil de começar e difícil de terminar. Eu acho até engraçado quando o pessoal fala, pô, o Brasil tinha que declarar guerra à Venezuela. Acho que as pessoas acham que guerra é videogame. Guerra não é videogame, não. Guerra é um negócio sofrido pra caramba. Morre de verdade. Morre, não tem outra vida, não. E é cruel, a coisa é cruel. Agora, se hoje é cruel, imagina naquele tempo. Termina mesmo quando... Cara, nem sei se termina. Guerra é um negócio tão ruim. A Segunda Guerra Mundial já acabou? Termina o conflito em si, né? Físico. Né? Pois é. Vamos lá. O que acontece? Num determinado momento da guerra, pela falta de comando, de liderança de Esbozete e o desgaste da guerra militar, a liderança de Esbozete, que no caso é Abner e outros, começam a se inclinar para ficar do lado de Davi, porque Davi tem o comando. Davi tinha uma liderança, mas eu ia dizer um carisma. E o povo, inclusive, dizia que Davi era filho de Deus. Era uma das coisas que era dito sobre Davi.
que ele era filho de Deus, que havia uma promessa sobre ele, que havia uma unção sobre ele, e o povo enxergava isso. Num determinado momento, então, Abner. Nisso, as pessoas que conhecem a história sabem que Davi tinha casado com uma filha de Saul, era casado com essa filha de Saul, e que depois que Saul começou a tentar matar Davi, Saul pegou essa mulher e entregou para um outro cara. E aí, na negociação para o armistício, digamos assim, para o acordo de paz, vocês estão me acompanhando? Estava a devolução da mulher dele, que era Mical. A devolução da mulher dele, Mical, que já era casada com outro cara. É uma história, a Bíblia conta essa história, um negócio assim, aterrorizante. O cara vem chorando atrás da mulher, não, minha mulher, vai chorando e vai levando até na casa de Davi. Não chega na casa de Davi e diz, cara, melhor tu não passar daqui não. Passar daqui, você fica sem a mulher e sem a vida, né? Então, pô, é melhor você, daqui tu vai embora. O cara voltou e Davi ficou com a Mical. E nunca mais pegou a Mical. Foi só por uma questão política. Quando eu falo pegou a Mical, é pegou mesmo. Né? Todo mundo entendeu, né? Então, nessa situação toda, olha só, galera, Davi tinha um general chamado, quem sabe o nome do general? Joabe. Esse cara era o cara. Joabe tinha aliança com Davi. Joabe tinha aliança com Davi. E Davi, então, Joabe pega, naquela situação toda, ninguém sabe exatamente como foi, Abner mata Esbozete, Esbozete, então, sai de cena, Abner deveria se transformar em um dos generais do exército de Israel, Joabe mata Abner. E aí, como é que se diz? Acabou a... Como é que é? Lavagem... Não. Quando você acaba com as informações, queima de arquivo. Morreu, ninguém sabe como foi. Davi passa a ser rei de Israel. Quem entendeu politicamente como é que foi a coisa? Perguntas. Alguém está chocado? Não, né? Nem comecei ainda a falar de Davi. Quem tinha Davi como meu herói vai sair daqui muito mal. As pregações sempre pintam um quadro muito... Mas aqui não é pregação. Eu estou dando aula de história. É porque a gente acaba lendo a Bíblia muito uma parte romantizada, poetizada. Mas você não... É óbvio que Davi mandou matar o filho de Saul. Mas não foi a espada dele que se levantou, foi... Também o povo judeu, até hoje, vangloria, Davi... Jesus, filho de Davi, a referência que algumas pessoas acabam trazendo. Tem essa olhada mesmo. Mas uma coisa não anula a outra. Não quer dizer que ele não tinha um romantismo. Que ele não tinha... Não, Davi era um homem de Deus. Gente, Davi, por favor, entendam. Era um homem segundo o coração de Deus, certo? Não era um homem segundo os rins de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? Quando a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, está dizendo que ele era um homem segundo o propósito de Deus, porque o coração do judeu é o que nós chamamos de mente. É o projeto humano, é a racional. Coração é isso para o judeu. Então, quando você escuta e a gente quer falar do coração, a Bíblia, quando quer falar do coração nesse sentido, de sentimentos e tal... Mas nosso sentimento tudo vem da mente. Não. A Bíblia fala de coração, quando ela quer falar disso, fala dos rins. Os rins. Porque na cultura judaica, esse conjunto de sentimentos não estão no coração, estão nos rins.
Então, quando a Bíblia diz que Davi era um cara segundo o coração de Deus, era segundo o projeto de Deus. Ou seja, em nenhum lugar, obrigado, Senhor, que o coração de Deus não é igual ao coração de Davi, porque senão nós seríamos... Então, quando você olha para a história dele, tanto é que o profeta diz que ele não teria condição de fazer o templo, porque sobre a vida dele tinha muito sangue. Que sangue? A galera que ele matou, cara. Ele era um assassino cruel. Ele era um assassino cruel, mas ele também era um político muito inteligente. A articulação política dele impediu que Israel se dividisse e manteve o trono e entregou o trono a Salomão. Porque quando Absalão se levanta contra ele, faz aquela rebelião absalônica, quem está me ouvindo? Tá? Aquela rebelião e divide o país e vai atacar. Quando ele derrota Absalão, que ele não queria que matasse Absalão, mas Joabe mata Absalão, e por conta disso, quando retorna a um racha político entre Joabe e Davi. Por quê? Na cabeça de Joabe, tinha que pegar todo mundo e matar todo mundo que era contra Davi, que ficou do lado de Absalão naquela... Joabe tinha aliança com Davi. Não. O exército de Davi tinha aliança, mas o exército de Davi tinha aliança com Joabe. Então, Davi também, politicamente, não podia matar Joabe. O que ele fez? Tirou Joabe do comando do exército e manteve ele lá. Depois, por quê? Porque Joabe estava articulando para matar todo mundo, inclusive muita gente que fugiu de Jerusalém e se afastou do reino de Judá, da área de Judá, por causa da rebelião de Absalão. Davi disse assim, não, cara, vamos fazer... Se reconciliou com todo mundo. Em vez de mandar matar os caras, fez uma reconciliação nacional, digamos assim. Ele partiu para uma reconciliação e uniu o reino de novo. Ele não fez uma caça às bruxas. Quem entendeu? Passei da hora? É o que eu gosto desse assunto. Então, semana que vem eu continuo. Tá? Semana que vem a gente continua. É interessante esse assunto? É uma outra visão. Amém? Que bom que essa aula está gravada, porque eu acho legal se vocês relerem e trouxerem perguntas para mim na semana que vem. Ok? Vamos orar? Vamos orar? Dilson, ora aí. Levantou primeiro. Então posso voltar? Amém. Obrigado, Senhor, porque nos trouxe aqui para poder ensinar coisas que a gente não sabe. Ensinar algo a mais, os detalhes, os fatos inteiros, vai se revelando aos poucos, mas com a vontade de nos ensinar mais e crescer para ter um entendimento melhor, para poder entender melhor e agir de forma diferente. Te agradeço que o Senhor nos escolheu, isso não é para todos. Que a gente absorva isso, que isso dê frutos, Senhor. Porque de nada serve esse conhecimento todo se não for para te servir. Verdade. Quero te agradecer, leva para casa de segurança e que nada se perca, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.